Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conde UIC, o seu comentário da lição da Escola Sabatina feita por nós, da DYC Brasil. Meu nome é Gustavo Ratier e eu estou aqui com meu amigo Leandro. Boa noite, Leandro, tudo bem? Boa noite, Gustavo. Tudo bem contigo? É muito bom ter você aqui conosco. Estamos aqui para adorar o nome de Deus e aprender mais de sua palavra por meio deste material tão importante e especial para mim e para você. Hoje, Leandro, eu quero aqui conversar contigo e com a galerinha que está aí do outro lado da tela para fazer um convite. Queremos que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, @DYC Brasil. Não deixe de nos seguir e compartilhar também este conteúdo com outros amigos que você quer que também conheçam mais da palavra de Deus. Até porque tudo que a gente comenta aqui, a gente compartilha para ficar cada vez mais aberto em comunhão uns com os outros. Então, não deixe de mandar o seu vídeo aqui da Eu DYC. adorei, eu adorei isso. Incrível, incrível. Então, Desculpa, assim, continua. que Deus nos abençoe ricamente, queridos. Mas vamos começar então? Querido Deus e bom Pai, obrigado, porque esta semana trouxe muitos cuidados para nós resolvermos. Mas obrigado, Senhor, porque a convicção de que sem Ti nós nada podemos fazer permaneceu em nosso coração. Pedimos hoje que o Senhor continue ao nosso lado e que a tua presença, a sua companhia, nos leve a uma comunhão mais elevada. E que o estudo desta palavra, que hoje vamos debater, vamos comentar, seja muito edificante. Seja para a honra e glória do teu nome, para que alcancem muitos dentro dessas redes sociais. E que todos que estão ouvindo este material aqui hoje, quer estejam de manhã, tarde ou noite, quer seja na China ou no Japão, Estados Unidos ou Alemanha, onde quer que estiverem ouvindo isso, que todos sejam abençoados, Senhor, pelo estudo de sua palavra e pela comunhão dos santos, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Nós te pedimos as bênçãos desta noite e o cuidado de todo o restante desses dias que virão. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje eu estou aqui com o Leandro e a gente está conversando a respeito da lição da Escola Sabatina com o tema Resgate, que será a respeito dos meses de julho, agosto e setembro do ano de 2026, com o tema falando sobre as cenas finais da vida de Cristo. E a lição que nós vamos debater essa semana, né, Leandro? Nós vamos falar a respeito da lição de número 3, que é justamente o nome Não é a Deus, dos dias 11 ao dia 17 de julho, de segunda a sexta, e de sábado a sexta. E nós estaremos juntos aqui aprendendo mais sobre esse tema, cujo texto bíblico base é João capítulo 14, o capítulo todo de João, né? E hoje trouxemos aqui algumas leituras especiais, né, Leandro? Se você tiver com a sua Bíblia, inclusive aqui em casa, amigo, na sua casa, abra conosco em João capítulo 14. Em João capítulo 14, você pode encontrar uma cena muito especial, uma cena muito solene, e que é retratada em vários filmes e séries como um momento muito pesado, um momento muito pesaroso, bem difícil de lidar, porque são as cenas finais de Cristo Jesus nesta terra. São os últimos momentos do nosso Salvador aqui conosco. Então, trazem muito peso para o nosso coração, principalmente para a vida dos discípulos, que é um tópico que nós vamos trazer aqui hoje, inclusive. Mas o texto diz o seguinte: eu posso ler, Leandro, do 1 até o 14 e você do 15 até o 31? Pode. Pode ser? O texto diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito isso a vocês, porque eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: Mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará para outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Naquele dia conhecerão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim e eu em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará minha palavra. Eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando ainda convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração e nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. E eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem. Já não falarei muito com vocês, porque se aproxima o príncipe deste mundo e eu nada tenho com ele. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. E este momento é que Jesus traz o começo de uma grande parábola sobre ele ser a verdadeira videira e nós sermos os ramos de suas obras. Hoje, nós temos algumas perguntas para trazer para vocês. Algumas perguntas muito especiais. A primeira que eu trago para vocês hoje, para nós pensarmos, é: quando olhamos para este verso, para esse texto, como as obras de Jesus em João 14 fortalecem nossa fé quando enfrentamos perdas, despedidas ou até momentos de incerteza? Quando pensei nessa pergunta, né, Leandro, eu tive alguns momentos de reflexão. Pensei muito sobre, porque é uma coisa muito minha, né, muito particular nossa, da nossa família, mas que eu não vejo problema em contar, porque é um testemunho. Eu lembro de como nós tivemos recentemente, no último ano e no ano retrasado, uma batalha bem grande pela saúde da minha avó. Estivemos orando muito por ela. Ela passou por uma luta contra o câncer e é um câncer muito agressivo. O câncer de pâncreas, né, é um dos cânceres considerados pela medicina mais imprevisíveis e um dos mais difíceis de ter cura. São as menores taxas de sobrevivência. E num contexto em que ela ficou muito doente, foi um momento também que eu estava passando pela melhor fase da minha vida. Eu estava passando pelo melhor momento da minha história, em que eu tive muitas boas sensações, conheci muitas boas pessoas, experimentei muitas boas iguarias, comi bem, comi muito bem, bebi muito bem, me diverti muito. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a minha primeira faculdade, né? A primeira faculdade adventista, eu nunca tinha estudado na rede. E quando eu olho para trás, eu lembro de que a dor que eu passei no passado, ela só não me soterrou, só não me fez desistir da vida, porque eu tinha essa esperança, essa promessa de que Deus estaria em mim, ele habitaria dentro do meu coração e que ele não me permitiria fazer tal coisa, porque a promessa de que ele foi, mas ele vai voltar para buscar os seus. E onde ele literalmente estiver, nós estaremos juntinhos com Cristo. Isso traz muito conforto, traz muita esperança. E eu não sei mais como viver sem essa promessa. Eu acho que eu nunca também conseguiria me esquecer. Eu acredito que Deus, o Senhor, é tão poderoso
que nem se eu sofresse de amnésia, alguma coisa assim, eu poderia esquecer essas promessas e essas palavras, porque Deus é fiel. Ele não abandona os seus. E sua palavra prova isso constantemente. Exatamente. E que testemunho forte esse seu, meu amigo. E isso me leva diretamente a respeito dessa pergunta para o seguinte pensamento. As promessas de Jesus, elas só nos fortalecem porque, primeiro, Cristo passou por tanto sofrimento e, portanto, ele é capaz de nos entender e, portanto, ele é capaz de nos direcionar, ele sabe a forma correta de nos consolar. Os discípulos ali passariam por uma perda, passariam por uma despedida e por um momento de certeza. E essas coisas acontecem, falando agora sobre perdas, né? Quando você perde alguém que você ama, o impacto é muito maior do que seria para um estranho. E isso também me leva a pensar em outra coisa. Quantas pessoas hoje, quando ouvem que Jesus vai voltar, não se empolgam porque elas não perderam alguém querido? Para muitos, Cristo ainda é um estranho, alguém que necessita ser conhecido. E os discípulos o conheciam, e olha que eles ainda não conheciam bem, porque Jesus disse: se vocês me conhecessem, certamente creriam nas coisas que eu faço e tudo. Mas essas promessas, elas nos falam de alguém que é próximo a nós, Cristo Jesus. E que ele mesmo, essas promessas são justamente de que nós não estaríamos sozinhos, nem mesmo quando ele partisse. Pois ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, ele prometeu que esse Consolador ficaria conosco, ele prometeu que por meio do Espírito Santo ele também estaria conosco e estaria em nós, e no verso 18 ele fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele não só disse, eu voltarei a este mundo, ele diz, eu voltarei para vocês. De Como por forma pessoal. exemplo, um esposo, como a própria tirinha da lição vai trazer, indo para a guerra e depois de um tempo voltando. Imagina um marido que está se separando de sua esposa por um tempo indeterminado dizer: eu vou voltar para você. Eu não voltarei somente a esta casa, mas eu voltarei para viver feliz com você. A nossa união trará verdadeira felicidade e fará com que toda espera tenha valido a pena. Com esse amor que suporta o tempo e tudo, todas as circunstâncias que nós devemos esperar a Cristo. E ele aqui fala constantemente da necessidade de nós o conhecermos. Se você parar para ver no verso 7, ele diz: se vocês conhecessem a mim, também conheceriam ao meu Pai. E depois, mais para frente, ele vai dizer no verso 28, ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Ou seja, ele faz aqui uma relação, né, entre conhecer e amar. E quando você vai para 1 João 4, a gente até conversou aqui, você fala que conhecer a Deus é o que nos possibilita amá-lo. Conhecer a Cristo, estar conectado com Cristo, foi inclusive o tema da última temporada da lição. Nós seremos capazes de amá-lo, e o amor, ele nos aperfeiçoa, pois o perfeito amor lança fora o medo, o perfeito amor lança fora as tristezas, né, as preocupações, e, tipo assim, ainda que você ame a Cristo e aguarde por ele e tenha esperança, isso não vai nos isentar das tristezas e das incertezas muitas vezes, mas elas serão oportunidades de nos apegarmos à esperança, porque a espera ela terá valido a pena, terá produzido frutos positivos. E quando eu observo aqui na lição, aqui na parte de domingo, diz o seguinte: o que mais me encoraja nas cenas finais do ministério de Jesus e na maneira como ele ensinou é perceber que ele entende as dores que atravessamos em momentos de perda. Antes de morrer, ofereceu aos discípulos garantias e princípios de que precisariam continuar a missão na sua ausência, né? E ele começa essa preparação desde o capítulo 13 até o 17, né? Ele está ali no cenáculo com os discípulos e ele promete que, entre outras coisas, que eles não ficariam sozinhos, mas teria um espírito. Ele também reafirma o amor do Pai, pois ele diz, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E depois ele fala: meu Pai e eu viremos para ele e faremos nele morada, certo? Então,
As promessas de Cristo nos fortalecem porque elas falam de alguém que não é alheio a nós, não é um estranho, é alguém que quer relacionamento. E para encerrar aqui minha fala e a gente até ir para outra pergunta, eu gosto muito de um exemplo que é o seguinte: aconteceu de verdade. Um aluno da rede adventista, que estudava ainda, acho que ensino médio, ensino fundamental, tinha um aluno na rede adventista que era muito cristão. Ele era um aluno muito querido, tanto com os professores como com os colegas. Era alguém que, quando olhava alguém em necessidade, em problema, ia ajudar, ia aconselhar, ia fazer tudo o que fosse necessário para fazer aquela pessoa se sentir bem. Era um aluno que tinha um serviço como estilo de vida. Ele era amado por todos. Mas chegou um dia que ele precisou se mudar de cidade. Ele precisava então mudar de escola. E a sala dele chorou muito, porque sabiam que por muito tempo não veriam essa pessoa. Isso nos mostra que para que você sinta a falta de alguém, para que você considere alguém como importante, você precisa se perguntar, relembrar o que aquela pessoa fez por você. Todo mundo quer ser lembrado, mas aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem a mim, eu tenho feito por elas? O que me torna relevante? O que me torna alguém incapaz de ser esquecido? É aquilo que eu fiz aos outros. Muitas pessoas querem ser lembradas a partir de seus próprios feitos, do que ela fez para si mesma. Mas você só pode ser lembrada a partir do que você fez aos outros, a maneira como serviu. Será que você, em dias terríveis da sua própria vida, não foi capaz de dar um sorriso para alguém que estava pior do que você? Sabe? De servir alguém que precisava em algum momento, por pior que estivesse a sua situação? Esse era Jesus. Ele foi lembrado pelos outros porque mudou vidas. Então, eu preciso me perguntar, como Cristo tem agido em minha vida? E para muitos que acreditam que ele não fez nada, eu lamento. Você que não percebeu, porque Cristo ele fez sim. E a prova está na Bíblia. Então, Isso é incrível, meu irmão, eu quero porque ser consolado, né? Eu preciso ter isso diante dos meus olhos. Eu preciso conhecê-lo. Conhecendo, eu saberei o que ele fez. E, portanto, será despertado o amor. E assim eu terei esperança, mesmo em meio à crise. isso é verdade. Eu passei por um momento exatamente como esse. Eu tive um insight agora de que eu me lembrei de como, no fato do seguinte, esse contexto de João 14, Jesus ainda está na Santa Ceia com os discípulos e ainda está dentro do cenáculo. Não há uma mudança de ambiente. Ainda está falando sobre as coisas do futuro e falando sobre como ele precisará deixá-los. Mas isso ainda no conceito da Santa Ceia, logo depois do traidor ter sido indicado e tudo acontecido. Mas ele fala uma coisa interessante. A lição ela me trouxe um paralelo que eu me lembrei do rei Ezequias, há muitos anos atrás, quando Deus falou assim: põe a tua casa em ordem, porque você morrerá, você não vai sobreviver a essa doença. E ele chora, virado para a parede, e um pouco antes de Isaías ter saído do templo ali do palácio do rei, Deus fala assim: vai e volta para Ezequias e fala: eu vou acrescentar mais 15 anos à sua vida. E isso é interessante, pensar que é um amor, e a oração de Ezequias, que até hoje eu me lembro, é: Senhor, lembre-te de tudo que o teu servo pôde fazer por meio de ti. Lembra-te das boas coisas que o teu servo pôde fazer por meio do teu poder. E isso é absurdo, porque o amor que Ezequias queria viver mais tempo, e nós que às vezes queremos viver, que é diferente do que a gente quer viver, por exemplo, não era um amor para viver mais tempo. Era para viver, não por causa do amor à vida, mas pelo amor a Deus e às obras que são para a glória de Deus. E isso é incrível, porque nós às vezes não vivemos para Deus. E isso nos traz um terreno instável, né? Uma areia movediça, ao invés de nós estarmos construindo nossa casa sobre a rocha firme que é Cristo. É como aquele hino, né? O hino em inglês que vai falar assim: eu fico em pé diante numa rocha eterna, em uma rocha sólida, e qualquer outro terreno, qualquer outro chão é areia movediça. E isso nos leva para a segunda pergunta, que é incrível também, tanto quanto a primeira, que é, eu até vou me aproximar, que a idade vai chegando, sabe, Léo? E a gente vai ficando cada vez mais velho, e eu entendo. Mas, enfim, o que significa na prática? Agora chega mais perto e pensa comigo. O que significa, na prática, viver diariamente na certeza de que Deus não está distante, mas perto e pronto para nos ajudar? Assim, a gente sempre escuta na Bíblia que Deus é um Deus presente e que inclina seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Mas nós realmente vivemos
durante a semana como se isso realmente fosse real. A pergunta que eu me faço às vezes é: Gustavo, você está realmente vivendo como você crê, como professa crer? Então é uma coisa que me leva a pensar e me mantém sempre com a mente alerta, pensando assim: eu tenho que viver a altura do evangelho que eu prego. Eu tenho que viver a altura do evangelho que eu prego. Isso não como salvação pelas obras, mas como um lembrete constante de que eu estou em guerra com a minha carne, eu estou em guerra comigo mesmo, estou em guerra com as minhas próprias tendências ruins, estou em guerra com tudo que eu tenho neste mundo, que é nada mais do que um corpo passível de morte, que está em constante luta contra literalmente uma outra realidade que está acima de mim, mas que se mescla ao meu viver e que me dá uma nova esperança de existir, um novo futuro, um novo dia. E como é que isso, na prática, diariamente, literalmente todo santo dia, ficar firme nisso e não se permitir distrair? Como a gente pode, será, Leandro, fazer isso de uma forma mais coerente? Muito bem. Cristo se revelou e revelou o Pai para que o conhecêssemos. A melhor maneira de se manter firme na prática e não ver ver que Deus não é um Deus distante é você também está perto dele. Muitas pessoas querem que Cristo se aproxime delas, que dê a elas uma revelação especial, mas ele nunca esteve tão perto. Com certeza, na casa da maioria das pessoas existe uma Bíblia fechada. E veja só, quando você conhece alguém, você se sente próximo da pessoa à medida que se relaciona com ela, à medida que conversa, à medida que vocês trocam ideias. E, tipo assim, uma conversa nada mais é do que o abrir de um coração ao outro. A boca não fala do que está cheio o coração? Por que palavras são tão poderosas? Porque elas saem de um coração e vão para um coração. Palavras nada mais são do que a expressão de um coração. Por que a Bíblia é chamada de palavra de Deus? Olha, a gente estava conversando sobre isso para as meninas que estão aqui do outro lado da tela. Eu e o Leandro, nós tivemos esse momento especial de descontração, que a nossa cabeça fica boom. E agora eu tenho certeza que a cabeça de vocês também foi boom, que nem a minha. Sim. Mas isso me leva também para essa palavra bem forte de segunda-feira. Quando pecamos, é o último parágrafo. Quando pecamos e a culpa toma conta, muitas vezes achamos que Jesus não quer mais estar conosco. Eu pensava assim, quando eu pecava, eu ficava correndo, eu ficava desesperado, porque eu achava que Jesus começava a caminhar passo após passo, e começava a se afastar, virava as costas para mim e ir embora. Eu enxergava Jesus sumindo na escuridão e virando as costas para mim. E aos poucos, nada mais sobrando ali além de mim no quarto. Eu achava que era assim, porque a Bíblia diz para não entristecermos o Espírito de Deus, não é? E que nosso pecado deixa Deus triste. E eu pensava assim, puxa, eu só presto para deixar Deus triste. Eu pensava assim, porque toda hora eu peco. E como é que eu vou fazer, Senhor? Como é que eu posso viver em paz, mesmo sendo quem sou? Como posso viver em paz contigo, errando tanto? E Sobre aí, isso. hoje em dia, minha vida é diferente, porque Deus falou assim, não é sobre você, é sobre Cristo. Quando você olha para Cristo, você esquece de você. E você se torna uma pessoa nova, porque Ele te transforma. É disso que se trata. É olhar para Cristo. E veja só, quando você está conversando com uma pessoa que você gosta muito, você fala a respeito de você, mas você quer ouvir sobre ela, né? Qualquer pessoa que ama genuinamente vai encontrar o maior prazer em se encontrar com o objeto do seu amor e ouvir falar sobre ele, né? No caso de Cristo. E tem um texto muito legal na meditação em Recebereis Poder, na data de 22 de fevereiro, que diz assim: tão logo cometeis algum pecado, você deveria fugir para o trono da graça e contar tudo a Jesus. Quantos, porém, não oram, acham que estão sob condenação devido ao pecado e pensam que não devem ir a Deus enquanto não fizerem alguma coisa para agradá-lo e merecer seu favor, ou até que Deus tenha esquecido suas transgressões. Eles dizem: não posso levantar mãos santas diante de Deus sem ira, sem animosidade, e portanto não posso ir. Assim, eles permanecem longe de Cristo e estão cometendo pecado durante todo o tempo em que procedem desse modo, pois sem ele nada podem fazer senão mal. E aqui logo diz: aí que entra nessa parte de logo que cometeis algum pecado, correi até Jesus, o trono da graça, e contem tudo a ele. Deveis estar tristes
pelo pecado, porque por meio dele enfraqueceste vossa própria espiritualidade, entristeceste os anjos e feriste e magoastes o amoroso coração de vosso Redentor. Quando com a alma contrita pedistes perdão a Jesus, crede que ele vos perdoou. Não duvideis de sua misericórdia e nem recuseis o conforto de seu divino amor. A gente tem um problema de que a gente, quando pede perdão a Deus, a gente quer continuar se sentindo culpado. Quer continuar se martirizando. Mas, gente, não é esse o convite. O convite de Cristo é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso. Ele quer nos oferecer descanso, ele quer que nós nos sintamos bem novamente, ele quer que nós saibamos que ele não está longe. Ele fala, eu não sei onde é que está escrito isso, não quero arriscar dizer que está na Bíblia, mas eu já ouvi muita gente dizer, não sou Deus de longe, mas Deus de perto. Eu sei que na Bíblia diz que ele, o braço dele não, né? eu sei que na Bíblia está escrito que o braço dele não está encurtado, isso assim é bíblico. Isso é. Mas, não então, o Senhor está tão longe, não possa acolher, né? Isso é verdade. E agora, olha só, de maneira também mais prática, isso aqui diz respeito à culpa. O próprio Jesus fez questão de desfazer essa visão na cabeça dos discípulos com tudo que a gente leu. Eu estou perto, eu não só estou perto de vocês, mas eu estou em vocês. Em João, capítulo 15, ele vai falar da importância de nós estarmos nele. Para que assim como ele, e em João 17 ele vai dizer, Pai, assim como eu sou um contigo, eu quero que eles sejam um comigo. Quero que onde eu estiver também eles estejam. Gente, Cristo já expressou de maneira clara, por palavras, repetiu essa declaração de amor. Eu quero estar com vocês e quero que vocês estejam comigo. Agora, de maneira prática, agora saindo um pouco do aspecto da culpa, como que eu vou me relacionar com qualquer pessoa e falar de coisas que não são do interesse da pessoa? Uma vez, uma pessoa muito querida me disse uma coisa bem interessante, de que... aliás, não foi nenhuma pessoa querida que me disse isso, mas ela disse algo parecido. Mas, enfim, o pensamento é esse. Se você não conversar com alguma pessoa dos interesses comuns, você não vai ter uma fluidez na conversa. Imagina só, que eu sou amigo aqui do Gustavo. Ele odeia futebol. Eu também odeio, não é nem que eu goste. Só um exemplo, é só um exemplo. E eu também não gosto, e a gente começa a falar sobre isso, uma coisa que não tem nada a ver com a nossa vida, nem com a minha, nem com a dele. Esse papo não vai fluir, gente. É muito melhor falar de coisas que sejam do interesse dos dois. Porque assim você sente que está tendo uma troca bilateral, né? Assim você percebe que está conhecendo alguém de fato. Com Cristo é a mesma coisa. Sabe aquela mensagem que quando você senta no banco da igreja e ouve a mensagem do púlpito, parece que já foi pregada tantas vezes, tão repetida, e parece que ela não tem nada a ver com você? Primeiro, o problema não é a mensagem, porque a mensagem é de Deus. Não necessariamente o problema é o pregador, porque foi ele que dedicou horas estudando aquele assunto, e para ele fez sentido, então isso também não é o problema. Será que o problema não é a maneira como você tem se relacionado com Deus? Geralmente, também, pessoas que pensam assim são pessoas que não abrem para descobrir algo novo. E veja só, se você quer saber que Jesus está perto, quer ouvi-lo falando com você, não fale com ele sobre coisas genéricas. Gente, ano bíblico é uma benção, mas não vai ser a necessidade de todos. Você pode tirar grandes lições de livros proféticos como Ezequiel, Daniel, Apocalipse, perfeito. Mas se Cristo não estiver junto de você, esse conhecimento não vale nada. É algo alheio à sua vida. Gênesis 1 é o mais leve. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Um verso desses, eu aprendi em Gênesis 1, eu tive a oportunidade, inclusive, de estudar Gênesis 1 do ponto de vista de um cientista. Gente, o tanto de verdades bíblicas que a ciência lhe comprova são coisas absurdas. Nós podemos ter, se Deus quiser, uma oportunidade de falar sobre esses paralelos e que são infinitos. E nós vamos trabalhar a respeito. Fiquem atentos. Engraçado, né? Que Gênesis 1:1 fala sobre o infinito, né? A vastidão desse universo. E veja só. Assim, é incrível, né? Porque, não, mas, perdão, eu inclusive estava cortando você. Só concluindo. Então, se você quer estudar a Bíblia de um jeito que perceba Cristo falando com você, fale daquilo que está no seu coração. Tá com problema na escola, tá com problema na faculdade, tá com problema no trabalho, a Bíblia tem orientação sobre todas essas áreas. Por que você não pesquisa justamente sobre elas aqui? Você tá com problemas enfrentando medo, incerteza do futuro, quer a ajuda de Deus com relação a um relacionamento, quer saber o seu chamado, quer saber o que você tem que fazer da vida, qualquer assunto que for pertinente para o seu coração naquele momento,
vá pesquisar sobre isso na Bíblia, vá orar sobre isso e você vai perceber que seu relacionamento não é com uma porta. E segundo, não compare suas experiências com as experiências dos outros. Cada experiência é única. E cada experiência compartilhada deve me levar a buscar ainda mais o Deus da experiência, não a experiência do outro. Isso muda tudo. É sua disposição em conhecê-lo e deixá-lo ser conhecido por você. Esse menino é absurdo, gente. Eu tava conversando com ele agora há pouco e ele tem frases absurdas. Ele tem frases que eu só ouvi de IA. Eu falei, cara, o menino é uma IA viva. Mas assim, brincando, tá, queridos? E Será? é uma coisa não tirando do foco do texto, é que realmente o Deus da experiência, cara, isso abriu uma porta na minha cabeça para uma oportunidade que eu tive de, na minha conversão, ter uma visão sobrenatural. Foi uma coisa que eu acredito que eu chamo de visão sobrenatural. Para alguns pode ser só um sonho, pode ser, mas para mim que não entendia os símbolos naquele tempo, e foi justamente esses sonhos com esses símbolos que me levou a estudar os símbolos, para mim é sobrenatural. Porque se eu não entendo e aparece para mim, é algo fora do natural, é algo que eu não conheço, então está sobrenatural, ou supernatural, podemos chamar assim. Foi uma experiência única, mas que não me levou a ficar perguntando, e para você como foi? E para você como foi? Não foi a minha primeira vontade. O primeiro impulso que eu tive foi de, Senhor, o que significa isso? Eu pensei assim, Deus falou comigo, eu estive diante de Deus e estou vivo. É um milagre, é um milagre. E isso já nos leva até para a questão de quinta-feira, e também de sexta, que eu acho maravilhoso. Toda sexta-feira eu gosto de ler muito. É o que chamamos de consenso, que é a inspiração profética para nos ajudar a ter uma orientação mais específica para onde é a direção que a lição quer nos trazer naquela semana. Eu circulei uma parte, está escrito assim, ó, está escrito no livro Desejar de Todas as Nações, na edição de 2021 da CPB, página 535 e 536, o seguinte: Jesus, ele, no caso, disse a eles, aos discípulos: Até agora, nada tem despedido em meu nome. João 16, 24. Isso explicou por causa do seguinte: Jesus explicou que o segredo do sucesso deles estaria em pedir forças e graça em seu nome, no nome de Cristo. Ele, Jesus, estaria diante do Pai para pedir por eles, os discípulos, no caso nós também. Ele, Jesus, apresenta a oração do humilde suplicante como o seu próprio desejo em favor dessa pessoa. É como se o próprio Jesus estivesse pedindo isso para o Pai. Ele não precisa pedir, claro, misericórdia para o Pai, nem para vencer o pecado, como nós. Mas ele faz do nosso pedido como se fosse o dele. E o Pai atende com todo prazer. Toda oração sincera é ouvida no céu. Talvez não seja expressa com palavras claras, mas se nela estiver o coração, ou seja, quando o Leandro falou, aquilo que é pertinente do seu coração é aquilo que está naquele momento te tirando a sua paz, entrega para Cristo. E isso subirá ao santuário onde Jesus atua, onde está atuando desde que ele ressuscitou, como nosso sumo sacerdote. E ele a apresentará, a oração, ao Pai sem nenhuma palavra incorreta, sem qualquer dificuldade de pronúncia, bela e perfumada com o incenso de sua perfeição. E, amados, isso não é incrível? O fato de que Jesus apresenta diante de Deus, a gente mal, às vezes está numa oração que a gente mal consegue falar, a gente só sabe chorar, a gente gagueja. Eu já tive orações assim que eu tentava falar com Deus e a palavra não saía, eu falava com Jesus e a palavra não saía. E Jesus apresentar isso de forma perfeita, sem nenhum erro de pronúncia, sem nenhuma palavra incorreta, perfeitamente no seu contexto, como a gente queria expressar. E isso é incrível, porque ela também é colocada, o quê? Ela é imbuída de perfume, imbuída de beleza e perfume, que está tudo isso na perfeição do próprio Jesus. E é isso que nós agarramos, queridos. Essa é a mensagem, né, Leandro? É a mensagem de justificação pela fé. É isso que me trouxe paz, é isso que me trouxe cura, é isso que me trouxe a oportunidade, inclusive, de estar aqui, queridos, com vocês. Quando eu entendi isto, muitas portas se abriram na minha vida, não como teologia da prosperidade, mas como uma verdadeira teologia bíblica de salvação, de paz, de certeza de estar salvo. Em nome de Jesus, eu não posso nada sem Jesus não sou nada, tudo se não fosse por Jesus não valeria a pena, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, assim, eu levaria até agora comentar somente a terceira pergunta, né, Leandro? Mas antes, não podemos nos esquecer da nossa dica de YC.
Muito bem, queridos. A dica de YC de hoje para você é ler o livro O Desejado de Todas as Nações. Eu li ele todo e acreditem, é uma leitura maravilhosa para se ler toda vez pela manhã, um capítulo por dia, acompanhando todos os textos bíblicos que vêm junto no começo de cada um. O capítulo 73 vai nos trazer a respeito dessa passagem que nós lemos e mais um pouco adiante, um pouco atrás, para você entender todo o contexto em que Jesus traz a seguinte frase: não se turbe o vosso coração. Turbar, né? O conceito de turbar, segundo o dicionário Oxford, é justamente este: sacudir, agitar, perturbar-se, no sentido de formar tempestades. E quando você tem a tempestade se formando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um começo de uma tempestade, ter a oportunidade de sentar-se e ver uma tempestade se formar. É um tempo demorado, mas quando ela se forma, fica tudo muito agitado, o vento sopra com força, o ambiente fica carregado, e as coisas ficam todas diferentes. Tudo muda, a cor do ambiente muda, a cor do céu muda. Quem sabe a sua vida não esteja assim? Você esteja com o coração turbado, as suas vistas, os seus olhos, as janelas da sua alma, que, como o Espírito de Profecia vai relatar, será que não estão eles ofuscados pela tempestade da sua mente, que no caso é o nosso coração, segundo o nosso contexto? Mantenha-se em paz, porque Jesus disse que ele dá a nossa paz. E Deus entregou Jesus para nos dar o Espírito Santo, né, Leandro? Que é o que nos convenceu da verdade, a paz de Cristo. Se ele foi capaz de descansar em uma tempestade, ele não descansou como sendo Deus, o Filho de Deus, assim, no conceito de divindade. Ele descansou como todos nós podemos descansar pelo poder do Senhor. E também, ele mesmo andou sobre as águas, tal como o Pedro também. E se ele fez isso, ele nos dá a garantia de que de toda tempestade ele acalmará o nosso coração, já que nem toda experiência dos apóstolos puderam dar fim àquela tempestade, somente ele pôde dar uma voz de paz, e o fruto da justiça será paz. Justiça, alegria e paz, né? Eu tive essa oportunidade, sabia, Leandro? Quando você falou assim que eu lembrei do que a gente leu, que Jesus não deixa a gente, não fez nada que a gente não possa, pela fé nele, fazer também. E eu lembro de uma vez que minha mãe estava numa reunião de comissão, e eu não podia participar, que era a reunião dos líderes, e eu ainda não tenho um cargo de liderança na igreja, mas eu tive a oportunidade de estar, e era um dia muito chuvoso. Estava sol, tinha arco-íris, toda aquela parte que fica no final assim, da tempestade, mas ainda chovia com força. E eu não conseguia fazer nada, não conseguia ler, porque eu estava muito cansado do sábado de manhã. Eu não estava conseguindo, não estava conseguindo tocar piano, treinar meu piano, que eu gosto de ensaiar, de aprender a cantar e tal. Eu uso a igreja para isso às vezes, porque estava sendo onde estava sendo a reunião. E eu olhava para trás, sentava, ficava de joelho, começava a orar, aí conversava com Jesus, sentava, olhava a tempestade. Chegou uma hora que eu encostei na parede, e quando eu me dei conta, eu tinha dormido 2 horas. E eu falei assim: Senhor Jesus. Foi assim, a primeira coisa que eu falei: mestre, se eu tivesse passado dessa para melhor, eu não tinha nem percebido. Foi, olha que loucura. E eu falei assim, e uma paz e eu já me dormi sentado. Eu nunca durmo sentado. E eu falei assim: Senhor Jesus. A primeira coisa que eu fiz foi, naquele momento, foi ajoelhar e falar assim: Senhor Jesus, essa é a primeira vez que eu durmo numa tempestade. Obrigado por me ensinar a ser como tu, como o Senhor foi, como ti. E isso até hoje eu carrego essa experiência, e eu no dia a dia, foi há muito tempo atrás, foi no metade do ano passado, e você me fez lembrar A quando você gente em falou. frente de uma tela e você tá querendo me fazer chorar já. E é Daqui uma a coisa pouco que a até hoje, tempestade aí. hoje eu me sinto muito emocionado. Quando eu for falar do amor que Jesus tem por mim, é uma coisa transformadora, cara. Mudou minha vida. Eu imagino que E ó, sim. E eu para ir também para a só terceira pensando por esse. pergunta, né? Eu acho que a gente pode até terminar pensando nisso, porque eu lembrei da terceira pergunta. Lembra do que eu falei, tipo assim, me ajude a ser, obrigado por me ajudar a ser como o Senhor, ser como tu, ser como ti. A ser mais como ti, como tu. É como tu, né? De que maneira a promessa do Espírito Santo nos ajuda a obedecer a Cristo, compreender seus ensinos e continuar firmes em sua ausência física? Então, assim, Gente, nossa, eu até vou pegar isso aqui. Leandro, comenta aí pra gente. Olha, tá você fala, certo. eu achei absurdo. Você fez muito bem contar essa história.
Porque justamente Deus é quem nos faz semelhante a Ele, mas como que isso acontece? Gente, é pelo Espírito Santo. Jesus não deu aos discípulos naquela noite a promessa do Espírito Santo à toa, pois é pelo Espírito Santo que nós obtemos o pleno conhecimento de Jesus Cristo, nós que não convivemos com Ele, nós que estamos assim sem a sua presença física, o Espírito Santo vem para ser o seu representante para nós. Olha só a descrição que a Bíblia dá a respeito dele, né? Ele vos enviará outro consolador, né? E, no caso, o Espírito Santo é Deus, tal como Jesus, tal como o Pai, portanto, ele é um representante perfeito do caráter de Cristo. E o interessante é que o Espírito Santo ele vem para ser o nosso professor, pois ele diz, em outra situação, quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E olha só que coisa interessante, Espírito da verdade. Em outra situação, Jesus falou que ele era a verdade. Aqui mesmo em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito da verdade é o Espírito de Cristo. Ele vos guiará a toda a verdade, e também a verdade da palavra de Deus. E não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão por vir. Por que o Espírito não fala de si? Porque assim como Cristo esteve aqui na Terra, ele não falava de si, ele falava do Pai. Tanto que quando Filipe diz o seguinte, Senhor, mostra-nos o Pai, isso já basta, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, ainda não me conhece, quem vem a mim, vê ao Pai. Cristo veio para representar o Pai perante os homens, e o Espírito vem para nos representar a Cristo. Então, é o Espírito Santo que nos ensina sobre Cristo. E olha só que coisa interessante, você vai pirar agora, Gustavo. Quando Maria, ela podia gerar Jesus sozinha, por métodos humanos, se relacionando com José, que era um humano assim como ela. Ela poderia gerar Jesus, o ser divino, dentro dela, mesmo assim? Como assim? Peraí, cortou só. Jesus, sendo Deus, poderia ser gerado dentro de Maria se ela se relacionasse com José? Sim ou Poderia não? também. Poderia também. Nesse caso, não. Mas aí não Porque, cumpriria a profecia. exato, porque tem a profecia. Ele é um ente santo. E outra, um ente santo só poderia vir de quem é santo. É diferente de outros heróis que vieram, todos eles eram humanos com a bênção de Deus, mas o próprio Deus viria. E veja só, ela não poderia, por nenhum esforço humano, gerar a Cristo dentro dela. E eis, olha só, Gabriel diz o seguinte: o Espírito de Deus te cobrirá com a sua sombra, né? E você irá gerar um filho que vem do Espírito Santo. Então, Jesus, ele é gerado a partir do Espírito Santo, como um homem. E olha só o que. Cara, isso aqui é incrível. Olha só o que é dito para Maria: bendita és tu entre as Sua mulheres, imagem não e está sincronizada. observe. E tem uma coisa muito interessante sobre Maria, que é o seguinte: Gustavo, Maria sozinha, ou por meio de esforços humanos, poderia gerar Jesus, o Filho de Deus, dentro dela? Da mesma forma que uma mulher não gera filho assim do nada, não. Não. E nem mesmo com José, pois se Jesus é Deus, ele precisa vir do próprio Deus, né? Sim. Não pode ser por meios humanos como eram outros heróis do passado, que ainda eram humanos. Ainda tem a As promessa da profecias de profecia que Isaías, você falou, Zacarias, né? vamos falar Malaquias Exato. também. E o próprio Gabriel falou que o que seria gerado nela era um ente santo. E sendo assim, Jesus ele é gerado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, que cobriria Maria com sua sombra. E olha só que coisa interessante. Jesus é gerado a partir do Espírito. Olha só o que é dito de Maria. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Jesus é um fruto do Espírito. Jesus em Maria é um fruto do Espírito. Quando você vai para Gálatas, fala que precisamos do fruto do 5:22. Espírito. O fruto do Espírito é Jesus, é o caráter de Cristo. Ou seja, Paul. Receba de esquerda que o cruzado. Receba. Pois é, cara. Nós, assim como Maria, não podemos gerar a Cristo sozinhos.
Quando você vai, por exemplo, para a história de Salomão e as duas mulheres, aquela discussão é uma cena de julgamento. E aquela que fosse aprovada seria aquela que ficaria com o filho para sempre. Se eu tenho filho, eu tenho a vida. Se eu não tenho filho, eu não tenho a vida. Eu preciso de Cristo para não só aprender dele, né? Porque é preciso aprender para achar descanso, mas para viver como ele, eu preciso do Espírito. A seiva, que é o que, digamos, Nutrição. o circuito sanguíneo de uma árvore, toda a rede sanguínea, é representada pelo Espírito. O Espírito Santo é o sangue da árvore. A árvore é Cristo. E nós somos os ramos, precisamos receber, estar conectados a Cristo e receber de Cristo, por meio do Espírito Santo, a vida necessária para frutificar. E eis uma coisa que é bem Gerar interessante. ele de novo em nós, que ele também é o fruto dele em nós, e assim a sequência por diante. É o próprio Cristo, né? Porque cada semente dá origem a uma nova árvore da mesma espécie. Paradoxo. É o mesmo Cristo. Cristo, ele precisa ser gerado em nós e ser gerado a outras pessoas também. E isso só se dá por meio do Espírito Santo, que não só nos ensina sobre Cristo, mas nos ensina a viver como ele. O poder que você tem para obedecer os mandamentos de Deus não vem de você, não é mérito seu. É do próprio Jesus, que por meio do Espírito Santo nos dá a força necessária. Então, ele não somente nos deu um alvo elevado, mas nos deu os meios para alcançar esse alvo. E acho que isso Você falou que tá na lição, inclusive. Porque eu até foi assim, cortei do nada. Eu falei assim para ele, Sandro, vai ser o último, me prometo, e quebrei com a promessa. Mas aqui, ó. Ai, puxa, onde é que tá aqui? Aqui vai falar aqui, ó. Jesus não deixou junto com o Pai, né? Ele não deixa um padrão elevado para nós e depois abandona, larga a gente sozinho. Não, ele pega e nos ajuda não dá somente o padrão elevado, mas também dá todo o processo para nós conseguirmos alcançar esse padrão. Por que o Espírito é chamado de Consolador, né? Que ele serve também para nos consolar em nossas fraquezas. E ele é que nos muda, tanto que foi a experiência de Saul, né? O Espírito de Deus se apossará de ti e tu serás mudado em outro homem, né? Foi a experiência de Saul. Davi, um homem segundo o coração de Deus, reconheceu que o coração dele não vinha dele. Ele diz: dá-me, Senhor, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, e então ensinarei os pecadores e os transgressores os teus caminhos. Então, como uma consequência. Então, exato. E para finalizar minha fala, tipo assim, né? Eu gosto muito de dizer que todo ser humano é um paciente com problema cardiopata. Todo ser humano é um cardiopata. Tem um problema no coração que a gente nasce com um coração defeituoso. Esse coração, do nascimento à morte, está sempre perdendo energia. Cristo nos fez para a vida e vida eterna, mas a gente tem um coração defeituoso que não pode viver para sempre. A gente precisa de um transplante. Um transplante cardíaco. Um coração novo, com vida nova, novo sangue. Um coração de pedra para um coração de carne. Precisa ser exato. Sabe por quê? Eu digo o seguinte: nós somos capazes de fazer coisas boas sem pegadinha. Tipo assim, eu sou capaz de fazer boas ações? Eu acho que não, nós. Calma. Eu sou capaz de fazer boas ações, tipo ajudar uma pessoa na rua? Se parar para pensar, capaz somos, porque nós temos ferramentas, né? Agora nós temos formas de fazê-los. Exato, claro, que tudo aquilo que temos de bom vem de Deus. Mas nós somos capazes, então, de realizar essas coisas. Não somos seres assim que voluntariamente fazem o mal o tempo inteiro, né? A menos que seja alguém que esteja completamente sem Cristo. Agora, veja só. Nós podemos fazer coisas boas. Eu posso fazer boas ações, você pode, até ateus fazem. Agora, por que Deus não pode aceitar? Deus é bom, as ações são boas. Só que Deus é todo o bem. Ele não pode aceitar nada que seja ruim. Ou seja, tipo assim, nem se tiver um tiquinho, estraga a caixa toda. E eis a questão. A boca fala do que está cheio o coração. Do coração procedem os desejos da vida, mas também procedem maus desejos. Adultério, assassinato. É o que o próprio mestre fala. Né? Até as minhas boas ações, elas saem de um coração contaminado, doente. Imundícia. Que morre. Um coração que morre, boas ações que morrem. E mesmo fazendo coisas boas, deixa alguém me irritar para ver se eu continuo amando essa pessoa. Não, aí quando corta a gente não traz. Isso, cara.
A gente tem um coração defeituoso. E se o coração é defeituoso, as ações vão ser defeituosas. O problema nunca foram as boas obras. O problema sempre foi de onde O elas mau coração. saíram. É o coração, sempre foi. E tipo assim, a gente entende. Eu entendo que na maioria dos textos bíblicos que fala sobre coração, fala sobre mente. Mas não são todos. Porque tem um texto do Desejado de Todas as Nações que diz que a aceitação da verdade depende muito mais do coração do que da mente. Acho que é na parte da festa dos tabernáculos, bem no início. Mas sei lá, Isso mesmo. né? Ter Pois lido é, isso, ter lido isso e ensinado para minha avó, por isso que eu lembro. pois é. E olha só, então, se eu quero ser aceito diante de Deus, eu preciso de um novo coração. O problema não são as boas atitudes. Sempre é o coração, que até o nosso amor tem um desejo egoísta por trás. Se alguém deixa de me amar, eu deixo de amar também. Porque eu não sou uma fonte inesgotável, eu preciso ir a uma fonte. Caramba, para se tornar Então, uma fonte, né? Para se tornar uma eu fonte, um Eu afluente. preciso me tornar uma fonte, mas só existe uma, é Cristo, então eu preciso estar imerso na fonte para ser um com a fonte. Eu preciso de Cristo. E o Espírito Santo é aquele cirurgião que faz o transplante cardíaco. Ele pega aquele coração e me dá. E ele precisa ficar me acompanhando o tempo inteiro, porque meu organismo pode rejeitar. Mas se ele não rejeita, o coração daquele que deu a vida por mim se torna o meu. Você tá entendendo? É isso. É o coração de Cristo em Cria em nós. mim, Deus, um coração puro. Renova dentro de mim. Renova dentro de E é o mim. Espírito de Deus falando, né? Porém, dentro de vós o Espírito novo, tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Caramba. E sustenta em mim um espírito voluntário, né? Cara, isso é incrível, porque é como se fosse realmente constantes transfusões de sangue. Isso me lembrou, inclusive, que eu inclusive peço a vocês, que estão aqui do outro lado da tela, que orem por uma das nossas amigas do hospital. Eu estou trabalhando no nosso hospital da nossa rede, e a esposa de um dos nossos médicos, que é referência aqui na nossa cidade, a esposa deles, no caso, uma esposa não, a esposa de um dos nossos médicos, ela está passando por um processo oncológico. É um câncer que é bem difícil. É um tipo de câncer que não se trata com facilidade. E ela tem que fazer transfusões constantes. Ela precisa estar sempre tendo sangue disponível. Não é aqui no nosso centro, o banco de sangue é bem baixo, no nosso centro urbano aqui. Então é muito difícil ter sangue do tipo dela. Então eu peço que vocês orem por ela. O nome dela é Miriam Reis. Então eu peço que vocês orem por ela, quando vocês puderem. Se coloquem em oração pela Miriam. Eu até corto para fazer esse momento, porque quando a gente lembra, a gente fala, né? E até gosto de encerrar esses momentos de reflexão com mais reflexão. Eu sempre falo, eu gosto que quando o texto ele te arrebenta o tempo inteiro e para terminar ele te bate. É maravilhoso o fato que está, inclusive você pode procurar depois na sua casa ou na biblioteca CPB mais próxima da sua casa, pela internet também, o livro Eventos Finais, de Ellen White, mas a versão de 2015, a edição de 2015 da CPB, na página 120, sobre a chuva serôdia, ela vai nos falar o seguinte: não há coisa alguma que Satanás tema tanto quanto que o povo de Deus desimpeça o caminho, removendo todo o impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu espírito sobre uma igreja enfraquecida. Toda a tentação, toda a influência contrária, seja ela visível ou oculta, será resistida com êxito, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. A chuva serôdia vai vir, e a bênção de Deus vai encher todo o coração que estiver purificado da contaminação. E nossa obra hoje, entregar a vida a Cristo, para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. Não é qualquer água, é realmente uma alusão ao dilúvio, quando as águas do céu desabaram sobre a terra e as águas da terra desabaram de baixo para cima. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória, não vai ocorrer
sem que tenhamos um povo esclarecido que conheça por experiência, eu vou até circular isso com caneta azul, por experiência, o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus vai reconhecer esse fato por meio de um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não se tornar cooperadores de Deus. E eu penso assim, se ainda não aconteceu, nem 50% do povo de Deus, da igreja de Deus, está colaborando com ele. E isso nos leva de novo ao coração da lição, porque nós nós fomos resgatados. E onde nós estamos fazendo nossa parte nisso? Senhor, nos ajude. Quando a praga da indolência, ou seja, é o que minha avó fala, de fazer as coisas pelas coxas, e da preguiça, que é de não fazer porque não quer fazer, ou fazer de má vontade, tiver sido afastada da igreja, o Senhor vai se manifestar de forma generosa. O poder divino será revelado. A igreja verá a atuação providencial do Senhor dos Exércitos. E, por fim, Gustavo, você só trouxe o problema. O texto, na verdade, o trecho, só trouxe o problema. Mas e a solução? Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Mas não está falando do texto. Tudo que temos que fazer é manter o jarro limpo e com o lado certo virado para cima. E estar preparados para receber a chuva celestial. Orando continuamente essa oração aqui. Que a chuva serôdia caia em meu jarro, Senhor. Que a luz do anjo glorioso de Apocalipse 18, Apocalipse 10 e 18, que se une ao terceiro anjo, resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte no serviço, que eu também proclame, que eu seja um colaborador de Cristo. Assim, buscando a Deus, permitam-me dizer a vocês, ela, a nós, no caso, a mãe White, a senhora White falando a nós, ele nos está preparando todo o tempo, concedendo-nos o quê? Sua graça. Lembra que nós falamos sempre, a Bíblia vai trazer que tem um tempo de graça, meus irmãos queridos. O mundo está chegando ao fim. Nosso planeta está em seus momentos finais. Cristo está às portas. Nós precisamos nos tornar colaboradores, Leandro. E nós temos que esperar com paciência, mas o quê? Aproveitando essa graça que a gente recebe. Aproveitando dessa graça. E Remendo o tempo, aproveitar porque os envolve não dias são ficar maus. perdendo tempo com a culpa, né? Ruminando a culpa. Cara, limpa o Mas jarro. Esquece a terminar para sujeira. quê? Deixa Jesus Esquece te a limpar, sujeira. homem. Deixa Jesus limpar. Esquece o que você fez no passado. Olhe para frente. Pare de. Isso é uma mensagem para você que está do outro lado da tela e que tem problema da culpa. Eu tenho certeza que o Gustavo também tem. Eu Mas veja tive só. muito. Hoje em dia, graças a Deus, eu fui liberto, porque esse era um dos pecados que mais me açoitava, queridos. E eu posso falar para vocês, existe Louvado. solução. Foi Existe. só Veja quando eu só. consegui ser liberto por Cristo que a minha família aceitou Jesus. Meu pai está estudando a Bíblia. Então, queridos, eu só tenho a agradecer ao Senhor Jesus. Eu tenho a agradecer porque eu estou aqui conversando com vocês, porque a minha família está se entregando a Cristo a cada dia. E isso aperta o nosso coração, amassa, a gente faz para arrancar choro mesmo. Porque é isso que a gente precisa. Se a gente não tiver o coração triste, contrito, a gente não tem sabedoria. Porque é melhor o Exatamente. coração triste do que o coração feliz, porque o coração triste é mais compreensivo. É Pois é. isso que Só nós não é bom precisamos. triste se for para ficar se martirizando pela culpa. Esse é o ponto. Não, esse é um coração Paremos. sofredor, mas não triste. Isso, pois é. Aí o que acontece? Paremos de nos culpar pelo que fizemos lá atrás. Aceitemos o perdão divino e olhemos para frente. Não se trata da nossa infidelidade. No fim, trata-se da fidelidade de Cristo. Amém. Do quanto ele é fiel para poder fazer o que é necessário em nossas vidas. Acho que isso resume tudo, né? Em 1 hora de gravação, queridos. Isso é normal, de boa. Mas Eles isso que aí lutem para assistir. tempo é relativo, segundo Einstein. Então, queridos, tudo que é para a glória do Senhor vale a pena. Cada segundo que seja para levar as pessoas, o nosso corpo e aqueles a quem amamos para a presença de Deus é mais do que válido. É nosso dever e é um tesouro valioso, um tesouro precioso que não pode ser perdido à toa, não pode ser desperdiçado de jeito nenhum. Leandro, nós hoje queremos agradecer, né? Hoje pela sua presença, obrigado por você ter estado aqui conosco nesse DYC, nesse com DYC. E este foi mais um episódio da nossa série de comentários especiais, onde nós conversamos juntos e meditamos a respeito da palavra do Senhor e tudo aquilo que nos conduz à palavra, que é o espírito da profecia.
Siga-nos nas nossas redes sociais, queridos. Não nos deixe de nos buscar aqui no nosso Instagram. E também não deixe de compartilhar com seus amigos. Hoje, você sabe que você pode até não ser o pregador, pode até não ser um cantor, não é, Leandro? Eu não sou bom cantor, por mais que eu tente. Mas eu sempre compartilho um vídeo com alguém, alguma música que me tocou, algum texto, uma foto dessa lição que eu estive estudando aqui, mandei para uma amiga que acabou de perder a mãe, Taline, o nome dela. Então, assim, são muitas pessoas que nós temos que orar. Mas que bom que nós temos por quem orar. Hoje você pode orar por nós, que estamos aqui na GYC desse lado. Mas nós estaremos sempre orando por você, que está aí desse lado da tela. Que Deus te abençoe ricamente, né, Leandro? Deus também te abençoe, meu querido. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, viu? Eu falei assim, Eu que te... olha esse garoto, é bonito que nem eu. Como que pode? É a imagem e semelhança do pai. Amém. É como aquela música, né? Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. E é por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda... Parei, não, chega. Ai, eu cantaria junto, mas o computador daria delay, então ficaria feio. É, Mas é lindo esse hino. eu amo E esse... você ora com a gente, Gustavo? Claro, com certeza. Nós temos o costume, querido, de fechar os olhos, mas você sempre pode ficar à vontade aí do outro lado, está bem? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu não tenho palavras para agradecer pela vida de cada alma que está aqui presente assistindo esse comentário. Eu sei, Senhor, que nós, como elementos humanos, somos ricos em falhas. Senhor, é como diz o ditado, para nós, como somos homens, a vida é um conto de falhas. E hoje nós queremos estar aqui agradecendo ao Senhor, porque mesmo nesse conto de falhas, a moral da história é: Cristo vive e nós podemos viver com Ele, por Ele e para Ele. E simplesmente porque já estamos vivendo por meio dele, nós somos gratos ao Senhor. Viemos te pedir que tu continue nos guardando, ó Pai. Nos conceda mais sabedoria, mais conhecimento, mais de Cristo, porque mais e mais, Senhor, de ti precisamos. Nossa, tu és nosso Redentor, justo e fiel. De ti precisamos. Por favor, Senhor, ouve a nossa oração, escuta o nosso clamor, sustenta a nossa fé e nos entregue, Senhor, o teu Espírito, para que a gente descanse em ti e possa adentrar no teu descanso, que é o sábado que o Senhor separou para nós. Que cada segundo dessas horas sagradas sejam plenamente aproveitados, Senhor. Que os jovens que estão aqui ouvindo essa mensagem sejam repletos do teu poder. Que as crianças, Senhor, sejam alcançadas e abençoadas com teu Espírito, para que, como os gritadores da Suécia no século XVI, todos, Senhor, venham a ser abençoados por ti. Que todos, Senhor, ouçam a tua voz e que os idosos tenham sonhos, que até os servos e servas, Senhor, manifestem a tua glória nestes dias. É o que te suplicamos, não porque existe mérito em nós para pedir, mas porque nós confiamos e convidamos a presença do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. E é no nome desse Salvador que oramos sempre, hoje e hoje, até que Ele venha. Amém.